Em um mundo onde a escuridão da dúvida e a sombra da impiedade parecem crescer a cada dia, há uma verdade ancestral, um pilar inabalável de esperança e discernimento que ressoa desde os tempos mais remotos, o Salmo 14. Este texto sagrado, breve em sua extensão, mas colossal em seu impacto, não é apenas um lamento ou uma profecia. É um espelho que reflete a condição humana, um farol que ilumina o caminho da redenção. Ele nos convida a uma introspecção profunda, a questionar não apenas o mundo ao nosso redor, mas a nós mesmos. Você já se perguntou, em meio ao caos e à descrença, onde realmente reside a verdadeira sabedoria? E qual o custo da loucura de ignorar o Criador? Permaneça conosco, pois desvendaremos cada camada deste salmo poderoso, e sua percepção sobre a fé e a humanidade será transformada para sempre. A voz do nécio ecoa através dos tempos, uma voz que, em sua essência, nega a própria fonte da vida e da moralidade. Não há Deus, proclama o insensato em seu coração. Esta não é uma declaração de ateísmo filosófico, mas sim a expressão de uma alma corrompida, cujas ações revelam uma rejeição prática e deliberada da autoridade divina. O Salmo 14, uma joia da sabedoria davídica, não nos apresenta um tratado teológico complexo, mas uma observação pungente sobre a natureza da impiedade e a inevitável separação entre aqueles que reconhecem a Deus e aqueles que o ignoram. A loucura do nécio, descrita com tal clareza, transcende a mera falta de conhecimento. É uma cegueira voluntária, uma recusa em perceber a ordem, a beleza e o propósito que permeiam a criação. Para o salmista, a existência de Deus é tão evidente quanto o nascer do sol. Negá-lo, portanto, é um ato de profunda irracionalidade, um desvio da verdade fundamental que sustenta o universo. Este é o ponto de partida para a análise do Salmo. A raiz de toda a depravação humana reside na negação, explícita ou implícita, do Criador. E qual o resultado dessa negação? O salmista não hesita em descrever as consequências. Têm se corrompido, fazem coisas abomináveis, não há quem faça o bem. A ausência de Deus no coração gera um vácuo moral que é rapidamente preenchido pela maldade. A corrupção mencionada aqui não é apenas a ilegalidade ou a desonestidade social. É uma degradação do ser, uma distorção da imagem divina no homem. Aqueles que abandonam a Deus abandonam também o padrão de retidão e justiça. Suas obras se tornam abomináveis, não apenas aos olhos de Deus, mas, em última instância, até mesmo aos olhos de uma consciência minimamente sensível. A universalidade da queda é um tema recorrente na Escritura, e o Salmo 14 o enfatiza com uma força inquestionável. O Senhor olha desde os céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que entenda, alguém que busque a Deus. Esta imagem de Deus observando a humanidade, perscrutando os corações, é ao mesmo tempo solene e reveladora. Ele não está distante ou indiferente. Ele está atento, buscando sinais de discernimento, de um anseio pela verdade. Mas o que ele encontra? A resposta é desoladora. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. A repetição da frase "não há quem faça o bem" não é um exagero poético, mas uma declaração teológica profunda sobre a total depravação da humanidade, sem a intervenção divina. Não significa que o homem seja incapaz de realizar atos de bondade ou compaixão em um nível humano, mas que, em sua essência e em sua motivação mais profunda, ele está separado de Deus e, portanto, incapaz de alcançar a verdadeira retidão e o bem que agrada a um Deus santo. É um eco do que se tornaria uma doutrina central na teologia cristã: a incapacidade do homem natural de se salvar ou de agradar a Deus por seus próprios méritos.
O salmista, então, volta sua atenção para os malfeitores, aqueles que praticam a iniquidade. Ainda não têm conhecimento todos os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como pão e não invocam ao Senhor? Esta passagem revela a ignorância ou a cegueira voluntária dos opressores. Eles consomem o povo de Deus, talvez referindo-se a Israel sendo oprimido por nações inimigas, ou metaforicamente, os justos sendo explorados pelos ímpios. A indiferença deles em relação a Deus é chocante. Eles agem como se não houvesse consequências para suas ações, como se pudessem devorar os piedosos sem temer o julgamento divino. A frase "não invocam ao Senhor" é particularmente reveladora. A ausência de oração, de dependência de Deus, é um sintoma claro da apostasia e da impiedade. Aqueles que confiam em si mesmos e em sua própria força não sentem necessidade de buscar a face do Altíssimo. Eles são autossuficientes em sua maldade, e isso os leva a uma arrogância perigosa que precede a queda. Mas, em meio a essa descrição sombria, surge um vislumbre de esperança, uma inversão repentina da situação. Ali, tremeram de pavor onde não havia pavor nenhum, porque Deus está na geração dos justos. O temor que antes estava ausente naqueles que negavam a Deus, de repente, os assola. O salmista prevê um momento de julgamento, um dia em que os ímpios, antes tão confiantes, serão tomados de pânico. O motivo desse pavor súbito e inesperado é a presença de Deus entre os justos. Mesmo que os justos pareçam fracos e oprimidos, Deus está com eles, e sua presença é a garantia de sua segurança e aterrorizante para seus inimigos. A geração dos justos é uma referência clara àqueles que mantêm sua fé e integridade diante da impiedade predominante. Eles são o remanescente fiel, o povo de Deus, que apesar das tribulações, permanece firme em sua busca pelo Senhor. É a estes que Deus olha com favor, e é por eles que ele age. Em seguida, o salmista descreve a zombaria que os ímpios dirigem aos pobres e oprimidos. Vós envergonhais o conselho do pobre, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Aqueles que são moralmente falidos também são frequentemente socialmente opressores. Eles desprezam os conselhos, as esperanças e a fé dos humildes e dos desfavorecidos. A zombaria é dirigida à sua confiança em Deus, como se a fé fosse uma fraqueza ou uma ilusão. No entanto, o salmista inverte essa zombaria, revelando a verdade. O Senhor é de fato o refúgio do pobre. A fé não é uma fraqueza, mas a maior força, pois ela conecta o crente ao Deus Todo-Poderoso. A confiança no Senhor é a rocha inabalável em meio à tempestade, a esperança que não se envergonha. O clímax do Salmo 14 e o grito do coração do salmista é a súplica pela redenção de Israel. Ah, se de Sião viesse a salvação de Israel! Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Este é o anseio por um resgate divino, seja de um cativeiro literal, como o exílio, ou de um cativeiro espiritual e moral. Sião, como o lugar da habitação de Deus e o centro da adoração, é a fonte de onde a salvação deve vir. É um clamor pela intervenção soberana de Deus para restaurar seu povo, para trazer de volta aqueles que estavam perdidos ou dispersos. A promessa de regozijo e alegria não é apenas para Israel, mas para todos os que aguardam a salvação do Senhor. Quando Deus age para redimir, a tristeza se transforma em júbilo, o lamento em celebração. Este é um eco de uma esperança messiânica, um prenúncio da vinda daquele que traria a salvação definitiva, que faria os cativos voltarem, não apenas de um exílio físico, mas do cativeiro do pecado e da morte. O Salmo 14, portanto, não é apenas um retrato sombrio da impiedade humana, mas também um lembrete da fidelidade de Deus e da esperança de redenção.
Ele nos desafia a olhar para dentro de nossos próprios corações. Somos a geração dos justos que buscam a Deus ou nos assemelhamos ao nécio que o nega em seu coração? A verdade é que cada um de nós é confrontado com essa escolha fundamental. A vida sem Deus é uma existência vazia, cheia de corrupção e desespero. Mas a vida com Ele, mesmo em meio à adversidade, é repleta de refúgio, esperança e a promessa de um regozijo eterno. A mensagem do Salmo 14 transcende o tempo, alertando-nos para a seriedade da negação de Deus e a profunda depravação que dela deriva. Mas mais do que isso, ele nos oferece uma janela para a esperança. A salvação vem do Senhor. Se você sente que tem vivido na ignorância, que tem negado a Deus em seu coração, talvez não com palavras, mas com suas ações, saiba que Ele está pronto para restaurar. Existe um refúgio seguro para os justos. Queremos te convidar a dar o próximo passo em sua jornada de fé. Clique no link na descrição para explorar mais sobre como você pode encontrar esse refúgio em Deus e começar uma vida de propósito e alegria. Sua eternidade pode ser diferente. Não perca essa chance.